Fala moçada, vamos continuar o desenvolvimento do nosso jogo da velha aqui no curso de App Inventor. É o primeiro de alguns games que nós vamos desenvolver nesse curso. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não. Aqui no CFB Cursos são aulas de segunda a sexta, então se inscreve agora aí, ó. Clica no se inscrever e claro, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é muito importante a sua ajuda aqui no nosso canal. Como que você pode ajudar? É claro, clicando no joinha. Então clica agora aí para garantir que você não vai esquecer para o final. E lógico, segue o nosso canal nas nossas redes sociais. Dá uma força lá no Insta e no Face. Então agora, vamos para a aula. É logo depois da vinheta. Roda aí. Bom pessoal, então vamos lá, continuando aqui nosso jogo da velha, nós vamos mudar algumas coisas aqui na nossa tela inicial, já de cara. Acho que quem joga aqui não vai ser necessário não, nós vamos tirar esse quem joga. Na verdade nós vamos substituir aqui pela pontuação, pelo número de vitórias, certo? Vitórias do jogador e vitórias do celular. Então o texto aqui nós vamos substituir por vitórias jogador, beleza. E esse aqui vai ser para armazenar as vitórias do jogador. Então nós vamos renomear aqui para legenda LG vitórias jogador, beleza. E o texto aqui inicial para 0. Então nós vamos pegar aqui alguns componentes de organização para a gente mudar isso aqui. Vamos colocar esse aqui de vertical, alinhar aqui, beleza? Trazer esse componente para cá, adicionar mais um horizontal aqui dentro, também formatar e adicionar aqui o label para armazenar, para mostrar aqui as vitórias do jogador, então, do CPU, né? Do celular, na verdade. Então, vitórias celular, joia. O texto vai iniciar com 0, esse aqui, né? Esse label, e nós vamos renomear para LG de legenda vitórias celular, ok? Beleza. Aqui nós podemos ainda colocar alguns outros labels, se vocês quiserem, sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Vamos continuar a nossa parte de programação aqui. O que nós temos por enquanto? Nós temos aqui uma variável que indica que quem vai jogar, se é a vez do jogador ou a vez da CPU. Lembrando, eu coloquei o comentário aqui, né? Se for 1 é igual a jogador, se for 2 é igual a CPU. E nós temos aqui uma outra variável que faz a inicialização da matriz do jogo. Nós vamos mudar isso aqui. Na verdade, a inicialização é essa mesmo. Só que nós vamos precisar de um conjunto, de uma nova lista, uma matriz também, para armazenar os botões, porque vai ficar mais fácil a manipulação de botões, já que nós vamos precisar a todo momento manipular os botões, que são esses caras aqui, ó, né? Quando eu clicar eu tenho que trocar a imagem, eu tenho que trocar a bolinha e o X, né? Quando for do jogador ou do celular. Então veja bem, a inicialização nós não vamos fazer aqui, então nós vamos pegar uma outra variável, certo? Essa aqui nem precisa ter o comentário, vamos remover o comentário aqui e vamos chamar essa variável de botões, sem acento, obviamente, certo? Aqui eu vou inicializar com o valor 0, tá? Para inicializar as variáveis, nós vamos criar um método, porque nós vamos precisar reinicializar as variáveis do jogo toda vez que a gente clicar no botão jogo. E quando a tela iniciar, também quando o jogo iniciar a primeira vez, eu preciso inicializar as variáveis. Então, fica fácil eu associar esses comportamentos a uma função, a um procedimento. Toda vez que eu precisar inicializar, eu chamo o procedimento. Então, vamos criar aqui um procedimento que nós vamos chamar de iniciar, ok? E aqui no iniciar, nós vamos inicializar a jogo, a nossa variável jogo, que também, veja bem,
vai ser inicializada aqui, inicialmente ela vai ser criada com o valor 0. E não vou deletar essa rotina aqui, porque nós vamos precisar exatamente dessa rotina para poder inicializar essa variável. Vamos definir aqui, veja bem, quando a gente iniciar, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir nas variáveis e nós vamos ajustar. Ajustar o quê? A variável jogo, que contém a matriz do jogo, ok? Eu gosto, pessoal, de sempre, primeiro, criar uma lista vazia e depois de definir a lista vazia, a gente inicializa com os valores da lista. Então, veja bem, eu inicializei aqui a matriz, criei uma lista, ok? Defini que jogo vai ser uma lista, então esvaziei. Por quê? Se nesse momento, quando eu iniciar o jogo, a variável jogo já tiver uma lista com componentes, eu zero os componentes aqui, eu limpo tudo que está nela e crio uma nova totalmente zerada, tá ok? E a mesma coisa nós vamos fazer para os botões. Então, veja bem, vamos duplicar aqui, ó, para os botões. Então, botões, cria uma lista vazia, certo? E depois aqui, botões, a gente vai relacionar os botões da tela, esses botões aqui, ó, que nós chamamos de BTN L1, C1, linha 1, coluna 1, até esse aqui, que é o BTN linha 3, L3, C3, linha 3, coluna 3. Então, nós vamos adicionar esses elementos aqui na nossa lista. Então, ao invés de inicializar agora com 0, o que nós vamos fazer é, cada posição dessa matriz, nós vamos adicionar uma referência a um dos botões. Então, veja bem, vamos pegar aqui, ó, linha 1, coluna 1, obviamente, é pertinente que eu coloque aqui, eu retorne o componente para a primeira posição da minha matriz, a minha matriz de botões, obviamente. E, consecutivamente, eu vou adicionando os outros botões aqui, as outras posições da nossa matriz. Então, veja bem, eu estou duplicando aqui o mesmo elemento, depois eu só troco ali, né, o nome dele aqui, ó. Beleza, então esse aqui é o botão linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2 e linha 3, coluna 3. Então, associei os meus botões a uma matriz. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos atualizar as imagens desses botões. Quando o jogador clicar, ele atualiza a imagem para a bolinha. Quando for o jogador do jogo do celular, ele atualiza a imagem para o X. E quando a gente reiniciar o jogo, ele limpa todas as imagens. E isso fica muito fácil de fazer se a gente tiver associado esses elementos a uma matriz, certo? Um vetor aí de vetores, né? Um vetor multidimensional, beleza? Então, por enquanto, na iniciar aqui, qual mais variáveis nós... Ah, não, podemos ajustar mais algumas aqui, ó. Podemos ajustar, por exemplo, quem joga para o valor 1, certo? Aqui, ó, quem joga, porque sempre vai ser iniciado o jogador, né? Sempre o jogador, é o jogador que vai começar o jogo. Beleza, essas são as variáveis que nós temos, nós vamos criar outras e vamos adicionando aqui com o tempo. Agora, nós precisamos de associar essa função ao botão iniciar novo jogo. Então, aqui, ó, botão iniciar novo jogo, clique, quando a gente clicar nesse camarada, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o procedimento iniciar. Ok, e precisamos associar também o procedimento iniciar quando a tela 1 inicializar, ok? Para eu abrir o aplicativo e já começar jogando, não ter que clicar no botão iniciar, eu vou associar também aqui o procedimento iniciar quando a tela 1 inicializar. Beleza? Então, abri o aplicativo, já posso começar a jogar, porque eu tenho certeza que as variáveis já vão ser inicializadas, já vai tudo estar pronto para poder iniciar o game quando a tela 1 inicializar. Muito bem. Beleza. Depois nós vamos colocar banco de dados, tá? Nós vamos incrementar níveis de dificuldade, por aí vai. Vamos armazenar algumas informações. Podemos armazenar placar de líderes. Olha que interessante isso, hein? Podemos fazer um placar de líderes aí e armazenar uma pontuação.
Ok, beleza. Agora nós precisamos, então, da função que vai atualizar o tabuleiro. Para que vai servir essa função? Quando eu clicar neste botão, por exemplo, eu tenho que atualizar para o desenho do X. Isso é para o desenho da bola, né? Quando o celular jogar em uma posição, eu tenho que atualizar o desenho do botão para o desenho do X, para a imagem X. Na verdade, são essas imagens aqui que nós já carregamos na aula passada, né? Na verdade, né? Na aula passada? Acho que foi. Que foi a primeira, né? Então, foi na aula passada. Ok? Então, nós precisamos criar um procedimento para poder fazer isso para a gente, porque nós vamos ter que atualizar o desenho do botão quando o jogador jogar, quando o celular jogar e quando quando o jogo for inicializado, ok? Eu tenho que mudar para o desenho da bola, do X e limpar os botões. Então, nós vamos criar um procedimento que verifica o tabuleiro, ok? Na verdade, ele verifica a matriz jogo, ok? Podemos até mudar o nome aqui, ó, para tabuleiro jogo, ok? Aqui, ó, tabuleiro underline jogo, para a gente saber que é a matriz de tabuleiro do jogo. Então, quando ele vai verificar as posições e de acordo com os valores, se for 1, significa que o jogador marcou ali. Então, ele altera o botão, a imagem do botão para a bolinha. Se for 2, significa que a CPU jogou ali. Então, ele altera aquele botão para o X. E se for 0, ele deixa sem imagens. Então, nós vamos fazer uma função que vai fazer essa verificação. Vamos lá? Procedimento aqui, vamos chamar de atualiza tabuleiro. Então, atualiza tabuleiro, que é o tabuleiro do game, né? O tabuleiro do nosso jogo da velha. Então, nós precisamos percorrer o tabuleiro, percorrer essa matriz, que é 3×3, 9 posições, 3 linhas e 3 colunas, e verificar o valor de cada posição. De acordo com esse valor, eu vou chamar o desenho do X ou chamar o desenho da bola. Beleza? Ou tirar o desenho, né? Ou deixar sem desenho nenhum. Então, nós precisamos de um for dentro de outro for. Um loop for dentro de outro loop for. Então, nós vamos usar aqui, ó, para cada item, o contador iniciando em 1 até em 5 e passo de 1 em 1. Esse aqui é o for tradicional. Como eu preciso percorrer essa lista e essa lista, são duas listas, né? Essa primeira lista tem 3 posições e cada outra lista tem 3 outras posições, eu preciso de um for dentro do outro. Os dois iniciando em 1 até 3, ou seja, 3 linhas e esse aqui 3 colunas. São 3 itens, 3 posições de cada determinada posição. Vou chamar essa variável aqui de linhas, e essa aqui, pode ser linha, né? Não precisa ser linhas não, aqui, ó, pode ser linha. E aqui vai receber, né, só um item, e esse aqui vai ser de coluna. Beleza, então para cada item, ok, de linha e coluna, para cada variável linha e coluna, eu vou fazer a verificação. Vou verificar se o valor que está nessa célula, nessa linha e coluna, é 0, 1 ou 2. 0, sem jogada. 1, jogada do jogador. 2, jogada da CPU. Então, nós precisamos aqui de um if e um se. Vamos lá. Se o quê? Se a posição verificada for igual a 2, significa que é um jogo da CPU. Como que nós vamos fazer essa verificação? Aqui em lista, nós temos um conjunto aqui, um componente, que é o selecionar item da lista. Select item list. No português, aqui, ó, selecionar... Tá aqui, ó. Selecionar item da lista. Então, selecionar item da lista, como nós temos uma matriz, veja bem, essa lista vai receber um outro item da lista. Olha que bacana. Essa aqui é a matriz de linha e essa aqui é a matriz de coluna. Então, qual que é a matriz que eu quero verificar? É a matriz jogo tabuleiro. Então, obter variável, essa aqui matriz que a gente está trabalhando, que é, na verdade, tabuleiro jogo, né?
Primeiro índice é o índice da linha, vindo daqui, ó, linha. Linha. Segundo índice, índice da coluna, vindo daqui. Então, aqui eu estou percorrendo a minha matriz. Verificar se isso aqui, o valor que está nessa posição, é igual a 2. Então, matemática, comparação. Verifico aqui, ó. Este conteúdo, o conteúdo que está nessa célula, é igual a 2. Se for igual a 2, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a imagem do botão. E olha que bacana. Lembra que nós armazenamos também um botão em uma matriz idêntica à matriz do tabuleiro, com as posições? Então, nós também vamos utilizar essa matriz para definir o botão. E aí, eu posso utilizar esse conjunto aqui de elementos, ó, qualquer componente. Quando a gente tem vários elementos de um mesmo componente, ele deixa aqui, ó. Tá vendo? Nós temos vários botões. Então, ele coloca aqui qualquer botão, para quê? Para a gente justamente associar esse trabalho a um trabalho de uma matriz. E o que eu quero alterar do componente? Eu quero alterar a imagem, não é verdade? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, ajustar imagem do botão. Então, eu quero ajustar a imagem do botão. Qual o componente? O componente que está na minha matriz de botões. Então, eu vou duplicar tudo isso aqui, que é o mesmo procedimento, só que eu mudo aqui, ó, eu quero buscar a matriz de botões. Mesmo caso, linha e coluna. O componente que está nessa linha e nessa coluna é o botão que eu vou alterar a imagem. Para qual imagem que eu vou alterar? O 2, que é o que a gente está comparando aqui, ó. Se nessa posição tiver 2, o botão vai receber a imagem que nós chamamos de x.png. E onde está essa imagem? Nós importamos aqui, ó, x.png. Beleza? Joia! Então, eu preciso agora fazer uma outra verificação. Se for igual a 2, eu coloco o x. Se não, repito tudo aqui, ó. Se não, se for igual a 1, o que eu faço? Eu ajusto a imagem para o bola, que se for igual a 1, é jogada do jogador. Então, bola.png. E se não for nem 2 e nem 1? Então, é igual a 0, certo? Então, se, aqui é a última opção, else, se não, não precisa verificar de novo, certo? Eu simplesmente falo aqui que o botão vai receber a imagem nada, não vai receber nenhuma imagem. Então, olha que interessante essa primeira rotina. Eu verifico qual que é, eu verifico todas as posições da matriz. Se na posição tiver o valor 2, eu coloco a imagem X no botão, relacionado àquela posição. Se for igual a 1, eu coloco a imagem bola no botão relacionado àquela posição de linha e coluna, já que a matriz de botões é semelhante à matriz de tabuleiro-jogo. E se não tiver nada, for não nenhum nem 2, eu coloco 0. Eu tiro a imagem, na verdade, daquela posição. Vai ficar a imagem vazia. E quando que eu vou chamar essa função para atualizar o tabuleiro? Constantemente, tanto na jogada do jogador como na jogada da CPU. Então, o que nós precisamos agora? Qual que é o nosso passo? Eu preciso criar uma rotina para gerenciar a jogada do jogador. Então, nessa rotina, eu vou indicar qual que é a linha e coluna que o jogador clicou, vou verificar se é uma jogada válida. O que é uma jogada válida? Se ainda o jogo está rolando, se aquela posição está vazia. Se o jogo estiver rolando e a posição estiver vazia, eu marco na minha matriz tabuleiro-jogo a posição número 1 que o jogador jogou lá, e na sequência eu chamo a função, isso aqui tem que vir tudo aqui, né, de atualiza tabuleiro, eu chamo a função atualiza tabuleiro para ele desenhar a bolinha lá. Beleza? Então, na aula de hoje nós vamos ficando por aqui porque o nosso tempo já estourou.
próxima aula a gente volta aqui com as funções para a função, na verdade, para gerenciar a jogada do jogador. Não é inscrito ainda no nosso canal, não perde mais tempo não. Se inscreva agora, não clicou no joinha, clica no joinha, porque isso ajuda a gente. E clica no sininho para não perder nenhuma aula. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.